Muito bem, olá, tudo bem com você? Estamos aqui ao vivo iniciando o nosso webinar, que hoje tem a presença do Carlos Moreira Neto, que é consultor, coach e trainer aqui da Sociedade Brasileira de PNL, como vocês viram aí nos nossos convites. E junto com ele a gente tem uma surpresa, a participação da Suelen Petri, que também é coach, também é trainer e que ministra, junto com o Carlos aqui na Sociedade, a certificação internacional em coaching. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Maravilha. Carlos, bem? Tudo ótimo, Gilberto. Grande oportunidade. Legal, vamos fazer um webinar bacana para quem está nos assistindo. E o tema do webinar de hoje é coaching para não coaches. Por que fazer uma formação em coaching, mesmo que o seu objetivo não seja atuar profissionalmente como um coach? Essa é uma questão que surge bastante aqui na sociedade brasileira. O pessoal da nossa equipe de atendimento me relata, porque às vezes eles sugerem ao aluno e falam assim, olha, nós temos um curso interessante aqui, um curso muito bom, que é a formação internacional em coaching, etc e tal. E as pessoas falam assim, mas não, uma formação em coaching, mas eu não pretendo atuar como coaching. E às vezes as pessoas não sabem do mundo que se descortina, no mundo de possibilidades que uma formação em coaching proporciona, mesmo para aquele que não tenha como objetivo final se tornar um coach, né? Porque na verdade eu acho que todos nós somos um pouco coaches na nossa vida, e se você tem as ferramentas talvez para fazer isso, você tem impactos muito interessantes na sua vida pessoal e profissional. Eu sou testemunha disso, mas quem vai falar disso são os nossos convidados. Eu quero hoje convidar o Carlos e a Suelen a nos mostrar a você como é possível aprender a se desenvolver, tanto na vida pessoal como na vida profissional, através do auto-coaching. E também como uma formação em coaching pode criar maior consciência, potencializar as escolhas que você tem na sua vida pessoal e profissional e gerar a possibilidade de mudanças generativas, liberando o seu potencial pessoal para maximizar o seu desempenho. Se você está aqui assistindo ao vivo, pode enviar suas perguntas pelo chat, que fica aqui no lado direito da sua tela. Eu vou estar acompanhando aqui enquanto o Carlos e a Sueli falam, e sempre que possível eu vou transmitir a pergunta que você fez a eles, tá? Então, para abrir esse webinar, pergunto a vocês, Carlos e Sueli, independente da profissão, interessa se é jornalista, publicitário, fotógrafo, médico, enfim, da área de atuação da pessoa, de quem está nos assistindo, como é que vocês veem o papel de uma formação em coaching como uma ferramenta realmente eficaz para promover mudanças verdadeiras e sustentáveis na vida pessoal, profissional, financeira da pessoa? Perfeito. Cada um tem um modelo de mundo único. Na PNL aqui a gente chama de mapa. A forma com a qual a gente olha, a gente vive, nossas crenças, nossas formas de pensar e de encarar os desafios da vida. A ideia desse webinário é justamente trazer o enfoque do quê? Entender a formação em coaching como uma habilidade adicional que você profissional pode ter. Então, por exemplo, você tem uma formação em engenharia, administração, em direito, em odontologia, você tem fluência em diversos idiomas, você tem curso de oratória e você tem habilidades de coaching. E qual que é a habilidade de coaching principal? É tornar os desafios mais fáceis, criar opções para se atingir os desafios. E justamente com as técnicas entender que cada ser humano é único, então cada desafio é para um. E flexibilizar e humanizar para cada pessoa a forma de atingir os seus objetivos. Eu acho importante ressaltar também que o coaching, assim como a PNL, são ferramentas de um processo de desenvolvimento humano. Então, imagina-se que você tem uma grande caixa de ferramentas e a cada novo desafio que a vida te propõe ou que você encontra, você pode ir lá nessa caixa de ferramentas e escolher exatamente a chave adequada para aquele problema, para aquele desafio, para aquela situação. Então, o coaching é mais uma dessas ferramentas e o grande foco do coaching é realmente facilitar desafios. O profissional ou a pessoa que faz o curso de coaching, ele sai daqui com ferramentas e com uma ideia melhor como ele pode facilitar os próprios desafios e os desafios das pessoas que o cercam. Ele consegue ser um melhor gestor, consegue ser melhor no ambiente familiar,
tem um melhor relacionamento com a família de uma forma geral, porque realmente durante a formação nós trabalhamos de uma forma humanizada, de uma forma individualizada, todos os contextos e os contextos no qual a pessoa está inserida. Então, a grande vantagem de se passar ou de fazer uma formação em coaching é realmente ter novas ferramentas para facilitar desafios. Carlos e Suelen, você está falando, Suelen, uma coisa que me chamou a atenção, né? Você falou coaching e PNL, né? E uma das características de uma boa formação de coaching são ferramentas de PNL. Os cursos dados, obviamente, aqui na Sociedade Brasileira de PNL, o curso de coach, a formação internacional de coach, tem muito de PNL. Como é que essa junção de PNL com coach pode ser enriquecedora para quem faz uma formação? É uma excelente pergunta e é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem, tanto aqui no comercial, quando ligam e quando nós estamos na rua atendendo e conversando com as pessoas, interagindo de uma forma geral. A gente sempre diz, eu costumo dizer que o coaching é uma PNL aplicada. É a PNL aplicada de uma forma procedimentada e com um objetivo claro. Então, a pessoa, ela deseja realizar algo. Ela tem um que a gente chama de um estado desejado. Ela vai ter ferramentas específicas para sair do que a gente chama de estado atual, que é o momento em que a pessoa se encontra, para chegar nesse estado desejado. Então, o coaching, de uma certa forma, ele é mais objetivo. Mas aqui dentro da casa, inevitavelmente, todo o processo é feito com base em PNL. Nós trabalhamos com o que nós chamamos de metodologia pensamento e ação, que é uma metodologia super renomada no mundo, criada pela nossa mestra Arlene Davis. Então, é realmente baseado em PNL, em a PNL de uma forma aplicada e procedimentada. Apesar de ser procedimentada, a gente fala muito de flexibilidade. O Carlos é engenheiro e ele usa uma metáfora que eu particularmente gosto muito. Ele fala que nós temos uma estrutura, assim como uma ponte, mas a estrutura da ponte ela não pode ser rígida, ela precisa ser flexível. E o coaching é isso, a PNL aplicada de uma forma estruturada, mas com flexibilidade. Aliás, eu fiz a pergunta a você e reconheço, a Marielze Pinto da Paixão fez exatamente essa pergunta que eu fiz. Gostaria de saber a relação entre o coaching e a PNL. Você quer complementar alguma coisa? Gilberto, a PNL ela é vasta, ela tem uma quantidade ela gera uma quantidade de opções e uma quantidade de ferramentas muito grande. E uma delas é justamente o coaching. São ferramentas de PNL organizadas e ordenadas para um propósito. E justamente é isso que a gente está falando, são criar opções para se atingir o objetivo. Quando a gente fala de coaching, a gente está falando de conquistar o estado desejado. Temos o estado atual e temos o estado desejado. Não necessariamente é algo que estamos saindo de um problema. Pode ser justamente... uma questão de evolução. Evolutiva. Digamos que temos uma empresa que tem um faturamento, sei lá, de 10 milhões e queremos elevar para 20 milhões. Ambos já são prósperos, ambos já são bons. A questão o coaching facilita isso. Ele torna opções de como você consegue atingir esse estado desejado. Por exemplo, você está num bom cargo, você é um gerente, mas você ou ambiciona uma nova missão dentro dessa gerência, ou você mesmo ambiciona ser gerente de uma nova área, um diretor. Exatamente. Isso sair de um estado atual para um estado desejado. Exatamente. E aí a beleza de casar com a PNL. A PNL tem um pressuposto que diz que todos nós temos todos os recursos dentro da gente. Se nós somos capazes de determinar um estado desejado, nós somos capazes de atingi-lo. E é justamente as técnicas de coaching que fazem com que facilite atingir esse estado desejado. Maravilha. Perfeito? Uma outra questão também que a gente tem aqui é o coaching para quem deseja fazer gestão. Eu acho que isso muito se fala no desenvolvimento de lideranças hoje, né? Então, tem uma hora que você começa a ascender na sua carreira profissional e você finalmente assume um cargo onde você vai gerir uma equipe, seja de uma, ou de 5, ou de 10, enfim. Qual a importância, quando você tem uma formação em coaching, qual a importância que isso gera nessa questão de assumir algum cargo, algum desafio de liderança? Você quer começar? Começa. Essa pergunta é uma pergunta bastante pertinente, tanto eu como o Carlos somos gestores,
E realmente nós utilizamos, a gente hoje trabalha como treinador da ferramenta, nós somos treinadores, mas nós experienciamos todo o processo. Então, a gente fez a formação, nós recebemos o benefício de fazer a formação e de passar por processos de coaching. Então, a gente, como gestor, a gente diz que tem propriedade em falar, a gente realmente fala com propriedade, porque nós utilizamos nas nossas empresas e nos nossos negócios. A grande importância do gestor é que o coaching, como a gente fala em facilitar desafios, sabe-se que numa equipe, numa gestão, os desafios são cotidianos, são diários e são recorrentes. Então, quando você tem essa ferramenta, faz com que fique mais fácil para você facilitar. Facilitar é um caminho mais fácil, é um caminhar mais fácil. Uma outra coisa importante na gestão, também para quem trabalha com gestão, é que nós trabalhamos com um princípio, tanto no coaching quanto na PNL, que o ser humano, o indivíduo, ele é capaz de gerar as próprias respostas. Então, ao invés do gestor ordenar, ser aquele gestor cada vez mais impositivo, ele acaba sendo um gestor que agrega mais, ele treina o seu ouvido, tem uma presença autêntica, gera empatia com a sua equipe e, evidentemente, os resultados encontrados são mais rápidos, são melhores, são mais eficientes. Nós temos vários alunos que relataram que são empresários ou que trabalham na área de gestão. A gente tem muito gestor de RH que passa pela formação e diz que realmente agrega muito. Então, nós temos inúmeros depoimentos de pessoas que já passaram pela formação e que são testemunhas vivas de que unir gestão com coaching é algo muito bacana, porque aumenta a produtividade, aumenta a eficiência, aumenta a eficácia. Então, Gilberto, a questão é muito o seguinte, a gente está falando de gestão, certo? Gestão de várias pessoas. E aí a gente incorpora a questão do líder e não do chefe. E o que o líder faz? O líder estimula, o líder identifica o que importa para cada uma das pessoas dentro de uma equipe. E aí é exatamente que a técnica do coaching entra. Por quê? Porque o que move cada um, mesmo que cada um esteja fazendo parte de um time, são valores, crenças e princípios individuais. E é justamente através da identificação de cada valor, princípio e crenças de cada um e estimulando e tornando isso claro que faz com que os times funcionem melhor. Olha, eu queria agradecer já, a participação tem sido intensa aqui, o pessoal está mandando bastante pergunta, eu vou pedir às vezes calma para quem manda que eu vou tentar colocando aqui. Por exemplo, o César a gente estava falando da liderança, muito nessa questão do coaching para o profissional. E o César perguntou assim, esta metodologia pode ser aplicada para outras áreas além da profissional? Certamente. Na verdade, a metodologia ela tem dois princípios básicos, que é a humanização e a flexibilidade. Quando a gente está falando da humanização, é que cada metodologia, ou seja, cada aplicação da metodologia, ela é customizada para cada pessoa ou para cada time. Através de que forma? Levantando, fazendo avaliação de como cada time ou cada pessoa funciona. Tá? Com relação à flexibilidade, meios flexíveis para se atingir os objetivos. Uma vez que os meios são rígidos, os objetivos podem ser qualquer um, pode ser variado. Colocando esses dois pressupostos que são os princípios básicos da metodologia, isso pode se aplicar tanto no âmbito profissional como também no pessoal. Para nós é um princípio básico e dentro da formação, os alunos são convidados a fazer sessões de coaching desde o segundo dia. Porque para nós é um princípio de que é necessário que a pessoa experimente a ferramenta, para que ela sinta realmente o quanto o processo é enriquecedor. E como utilizar o coaching na vida pessoal? É porque não tem como você simplesmente deslinkar, tirar o ser humano, a pessoa, das outras áreas da vida dela. Se eu quero ser um melhor gestor, eu preciso ser um melhor ser humano, eu preciso trabalhar realmente desenvolvimento humano. A gente sempre diz que para ser um bom coach, para ser um bom profissional de coach, você precisa ser um bom coachee. Então você precisa passar pelo processo, é necessário passar, absorver, sentir, para que você tenha maior propriedade e que você
realmente tenha congruência com aquilo que você faz, com aquilo que você fala. Então, o coaching como ferramenta de desenvolvimento pessoal, na vida pessoal, tem inúmeros resultados. A gente tem pessoas que relatam diminuição de ansiedade, maior produtividade no trabalho, mais assertividade. Então, são inúmeros resultados. Maravilha. As pessoas têm uma reclamação constante da realização das metas, né? Quer dizer, elas se colocam uma meta, que é, como você falou, é o estado desejado, e fala assim, mas eu não consegui, porque eu não sei, porque eu não sei. E eu pergunto para vocês assim, o que interfere na realização das metas? O que pega nas pessoas normalmente quando elas não conseguem realizar suas metas? É pouco frequente essa pergunta, né? Acontece poucas vezes, né? A gente fala que tudo, de novo, mais um pressuposto da PNL, tudo tem uma intenção positiva para quem está fazendo ou deixando de fazer algo. Se você estabelece uma meta e ela não está sendo cumprida, isso tem uma série de quesitos os quais podem responder isso. A questão é, algo não está alinhado com o que verdadeiramente você quer, ou esta meta não está verdadeiramente bem formulada, perfeito? O que acontece muitas vezes na prática é que as pessoas adquirem metas que não estão alinhadas com o que realmente importa para elas. E elas querem impor isso de fora para dentro. Enquanto, na verdade, uma meta bem formulada, que verdadeiramente é atingida, é de dentro para fora. Isso faz toda a diferença. De novo, a humanização. Identificar cada ser humano como sendo único e, a partir daí, estabelecer metas que estejam alinhadas com o interior e não com o exterior. Muito bem. Eu só quero complementar, e assim, uma grande diferença da nossa metodologia é que nós não trabalhamos meta, né, a meta em si, desde o primeiro dia. Nos primeiros dias a gente fala de pilares, de noções gerais, de coaching. E no terceiro dia a gente entra no que nós chamamos de Evolutionary Coaching Cycle, que é um ciclo dividido em 6 fases. A primeira fase é o que nós chamamos de avaliação. Então, antes de formular uma meta, eu preciso realmente ter uma noção de qual cenário que eu estou inserido, de qual cenário que o meu cliente está inserido, qual cenário que eu estou trabalhando. É muito comum, Gilberto, as pessoas chegarem na primeira consulta, na primeira sessão de coaching e dizer que ela tem um problema na carreira. E quando a gente começa a investigar, na realidade a questão talvez seja pessoal, seja um ambiente familiar dentro da casa ali tumultuado. Então, a importância de se fazer a avaliação, de realmente entender o contexto no qual essa pessoa está inserida, isso é fundamental para que a meta seja bem formulada. Porque quando eu não porque tudo interfere, né? Porque quando eu não tenho a noção exata onde eu estou inserido, o que está acontecendo no meu meio, com certeza a meta vai ficar capenga. A segunda fase que nós temos no Evolutionary Coaching Cycle, nós chamamos de fundamentação. E a fundamentação, nós trabalhamos valores, missão, propósito, necessidades não atendidas, para que a pessoa consiga ter este olhar. Porque os valores, a missão, as necessidades influenciam em muito. Muitas vezes as metas não são atingidas porque elas não têm essa congruência com os valores pessoais. Não existe realmente uma motivação forte, uma motivação congruente com um desejo. A motivação ela é mais externa, ou porque tem alguém pedindo, ou porque alguém me disse, mas para a pessoa, de alguma forma, isso não está internalizado, não faz sentido. Então, para nós trabalhamos meta a partir da terceira fase, depois de avaliar, depois de fundamentar. E aí a probabilidade que se tem de fazer uma meta bem estruturada, bem formulada, com todos os requisitos, olhando para o sistema, nós somos um sistema e estamos inseridos num sistema, fica muito mais fácil de se atingir e se conseguir os resultados pretendidos. A Cris, que está nos assistindo aqui, eu já percebi que ela está ansiosa. Ela falou assim, quantas sessões de coaching são necessárias para se alcançar o resultado desejado? Depende muito de qual o seu estado desejado. Na metodologia, nós trabalhamos com 3 tipos de coaching. Nós trabalhamos com o que nós chamamos de nano-intervenção,
que são intervenções simples, intervenções que todos nós fazemos no cotidiano. Às vezes, em uma pergunta, a pessoa consegue mudar um estado e consegue atingir o estado desejado. Nós trabalhamos com um segundo tipo de coaching que nós chamamos de micro-coaching. As sessões de micro-coaching são para questões mais pontuais, questões específicas. Então, geralmente, entre 1 até no máximo 3 sessões. Vou trazer um exemplo claro para vocês. A pessoa tem uma palestra para apresentar e ela não se sente segura, não sente que ela tem todos os recursos que ela precisa para apresentar essa palestra. Ela procura um profissional e isso em 1, 2 ou no máximo 3 sessões a gente consegue bons resultados. Mas um processo realmente para aquelas metas mais robustas, nós temos o que nós chamamos de macro-coaching, e aí entra o Evolutionary Coaching Cycle. Nós recomendamos para os nossos alunos que o ciclo tenha entre 10 e 12 sessões. Então, daria mais ou menos entre 2 meses e meio, 3 meses, fazendo uma sessão por mês. O importante salientar é que dentro da formação de coaching, todos os alunos são convidados a fazer um ciclo completo. Então, quem for fazer a formação na casa, quem realmente quiser experimentar, vai poder vivenciar tanto profissionalmente, então como coach, como coachee, que é como nós chamamos o cliente. E aqui vão ser 7 sessões, uma de micro-coaching e 6 sessões das outras fases do Evolutionary Coaching Cycle, mais um monte de nano-intervenção, e a cada nano-intervenção... E aí eu queria posso só dar um depoimentozinho para quem está nos assistindo? Eu sou um aluno, né? Eu fiz exatamente o tema desse webinar, coaching para não coaches, né? Eu não me propus a ser coach, não pretendo seguir nada definido dentro desse área de atuação, mas o nano-coaching, gente, é uma coisa fantástica. O poder de uma pergunta bem formulada e bem feita muda situações em reuniões. Eu tenho um exemplo que eu queria dar rapidamente. Tem uma filhinha de 4 anos e eu aplico esse nano-coach com ela com pequenas perguntas assim que você muda o estado da criança e você fica assim, é uma coisa que até emociona a capacidade, a força que tem esse aprendizado, como você consegue, sem discutir, sem fazer nhenhenhé, sem blá blá blá, às vezes é uma colocação, uma pergunta bem feita, a criança muda. Justamente, Gilberto, é o estímulo a você olhar de um outro enfoque, de uma forma diferente, né? Por exemplo, imagine um adolescente que está na fase de pré-vestibular e quer fazer um curso muito concorrido, que tem 250 candidatos por vaga. E ele pensa, nossa, de cada 250, um passa. E se ele se identificar com os 249 que não passam, é uma situação. E se ele se identificar com um que passa, já muda. E aí, justamente, mudando o estado interno, mudando a experiência interna, muda a atitude. E mudando a atitude, muda seu resultado. Pergunta da Cláudia, quantidade de sessões. Cláudia, não necessariamente o que te traz para o processo de coaching é o que você vai trabalhar no coaching. É uma demanda, é um sintoma, é algo que você buscou um processo de coaching. A questão é, a partir do momento em que você faz a avaliação, que você verdadeiramente alinha o que importa para você, aí você verifica se isso mantém ou não. A partir do momento em que você identifica o que de fato é prioridade no momento, aí você vai mensurar. O processo mensura se isso é passível de 1, 2, 3, 12 sessões. Eu vou voltar para o assunto PNL e coaching, porque tem 3 intervenções aqui que são semelhantes, né? A Cris falou assim, entendi que a PNL é uma ferramenta e o coaching é o caminho para chegar ao ponto desejado. Aí a Cláudia pediu, poderia, por favor, falar mais a respeito da PNL e do coaching, semelhanças e diferenças no sentido do aprendizado? Provavelmente ela está em dúvida entre fazer uma formação em coaching ou, por exemplo, um practitioner em PNL. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas duas, depois eu ponho uma terceira. Eu vou só falar a terceira, que é da Raila, que ela falou assim, trabalho com uma terapeuta formada provavelmente lá uma Master Practitioner em SB-PNL, pós-Master pela Sociedade Brasileira de PNL, e com outros cursos. E consegui minha habilitação do carro com 3 sessões, foi bem coach, ela usou outras técnicas. Eu estou entendendo que ela percebeu nessa terapeuta dela o uso de coach e outras técnicas. Então, as pessoas estão querendo saber um pouquinho mais sobre essa interação entre PNL. Tá. Cris falou, entendi que a PNL é uma ferramenta e o coach é um caminho para chegar ao ponto desejado. Gilberto, é entender muito a PNL como ser uma caixa de ferramentas, ok? Ela vai fazer você ter opções de encarar as coisas de forma diferente, de viver de forma diferente.
O coaching está mais alinhado com atingir estados desejados, tá? E aí o que acontece? Em que momento isso se casa? No entendimento de que cada pessoa tem um modelo de mundo, tem uma forma de pensar. E a partir daí, o coaching adaptado a cada modelo de mundo de cada pessoa, ele facilita a pessoa atingir o objetivo, certo? O coaching tem muito caráter de justamente entender cada ser humano como sendo próprio. E a PNL como você pode encarar o mundo que te cerca de uma forma melhor. Perfeito? A PNL ela é muito mais ampla. Na PNL a gente tem e pode ter uma pegada bastante terapêutica, né? Nós temos exercícios trabalhados na PNL como curas de fobia. Então tem muitos exercícios que vão para a linha terapêutica. No coaching especificamente, apesar de ter coaching generativo, nós não trabalhamos com cura, nós trabalhamos com atingir estados desejados. Então o coaching ele é mais objetivo, a PNL é ampla, o coaching é mais objetivo, é uma forma mais procedimentada de se conseguir as coisas. É um processo, né? É um processo, exatamente. O coaching ele se caracteriza por ter um processo que tem, digamos, um começo, meio e fim, né? Ele tem fundamental. Ele é fundamentado e ele tem como um objetivo claro, né? E não existe coaching sem ação, né? Então a gente fala, não tem coaching sem ação. O processo de coaching é um processo que envolve ação e a pessoa precisa se responsabilizar pelo processo dela. Ela precisa estar funcional, ela realmente precisa dizer: eu estou disposta a atingir este resultado, eu estou disposta a chegar neste lugar e realmente assumir toda a responsabilidade pelo caminho dessas mudanças e de todo o sistema que envolve, de todas as alterações que envolvem o sistema. E Gilberto, lembrando que o coaching não é diretivo, ok? Você não tem que nada. É justamente os seus princípios, as suas razões que vão nortear isso. E aqueles que têm a técnica do coach, ele não impõe nada a alguém. Ele justamente através das perguntas, através dos estímulos poderosos que a gente fala, ele facilita o outro, ou seja, o coach a encontrar os próprios insumos, os próprios combustíveis que fazem com que as pessoas atinjam seus objetivos. O Ciro pergunta aqui, como se denomina o coach que entrega as duas coisas, coaching mais PNL? Então, na verdade assim, a pessoa faz a formação em coaching, ela tem todo um histórico de conhecimento profissional, pessoal e tudo mais. Ela vai agregar a todo esse conhecimento uma nova forma de pensar, uma nova ferramenta. Obviamente, numa situação a qual ela pode lançar mão de uma técnica de administração, de uma técnica de PNL, ela pode lançar mão, desde que isso esteja aproximando o coach do estado desejado. A gente sempre faz a seguinte provocação e o seguinte questionamento: isso que está sendo feito, isso que está sendo trazido, essa pergunta que está sendo feita, ela aproxima ou afasta o coach do estado desejado? É sempre foco na solução. O problema não adianta focar. Tudo que nós focamos expande, aumenta de tamanho. Então, se a gente foca na solução e não no problema, a gente facilita, a gente aumenta a chance de chegar ao estado desejado. Tem uma frase da nossa mestra que a gente cita, está inclusive no nosso material, que diz que a solução está onde o problema não está. Muito, muito bacana isso, né? Se você focar no problema, você vai ver o problema. Tem uma outra nessa mesma linha, que a dor de cabeça não é a falta da aspirina, que é fantástica. Excelente. Aliás, obrigado, a Halle está elogiando aqui. Para mim está sendo bem esclarecedor. O Ciro falou muito boa resposta, obrigado. Agora eu vou fazer uma outra pergunta a vocês. Os famosos momentos de frustração, né? Todos nós, sem exceção, nos colocamos objetivos, nos colocamos estado, e aí aparecem impedimentos, aparecem dificuldades, aparecem obstáculos, e a gente tem aquele sentimento de frustração que parece que a gente não vai conseguir aquilo que a gente deseja. Como é que o processo de coaching pode ajudar a pessoa a se destravar em momentos de frustração? O que é a frustração? A frustração nada mais é do que a diferença entre a expectativa criada e o que se atingiu. Existem diversas formas de encarar isso. A primeira forma é entender qual o tamanho dessa expectativa, o quão bem feita, bem formulada foi essa expectativa, os meios os quais estão sendo empregados para atingir esse resultado são os apropriados.
Uma vez que você determina um objetivo e esse objetivo está alinhado, está bem formulado, o que é um obstáculo, Gilberto, passa a ser uma etapa. Simples assim. Passa a ser uma evidência de que você está se aproximando do estado desejado. Então, muito da frustração, ela é gerada por nós mesmos quando, de alguma forma, criamos expectativas exageradas ou não bem formuladas, ou os meios os quais estamos utilizando não são apropriados. Uma outra coisa muito comum para lidar com a frustração é que, às vezes, quando nós determinamos que nós queremos algo, nós só conseguimos identificar uma possibilidade, um caminho de como atingir aquela meta. E isso, para a gente, dentro do trabalho do coaching, não é um meio flexível. O ideal é que a pessoa pense em 2, 3, a gente fala que no mínimo, na realidade, seriam 3 possibilidades para se atingir aquele objetivo. Porque para nós não existe fracasso, o que existe é feedback. Então, se eu faço uma ação e o resultado não é o resultado que eu esperava, eu tenho um feedback, eu descobri um novo jeito de como não fazer. Descobrindo um jeito de como não fazer, eu me aproximo, como o Carlos disse, do meu objetivo. Acho que o Thomas Edison tinha uma frase, né? Ele falava assim, perguntaram para ele assim, o que você faz com você ficar tentando, não consegue, um monte de ideia, um monte de projeto, o que você faz com isso? Ele falou, isso provavelmente são soluções para outros problemas que não é isso que eu estou solucionando. É né? exatamente isso. E também tem muito aquela questão teórica, né? Eu estabeleço um objetivo e ele é teórico, ele não está prático ainda. E quando eu coloco a mão na massa, eu verdadeiramente começo a trilhar o caminho para atingir esse objetivo, isso me traz insumos, me traz informações. E muitas vezes essas informações mudam a visão que eu tenho do objetivo. E ele pode passar a não fazer mais sentido. Maravilha. Outra questão que se apresenta aqui também, a inteligência emocional é uma questão, a gente inclusive abordou num webinar com o Gilberto Cury, presidente da SBPNL, o último webinar que nós transmitimos foi sobre inteligência emocional. E qual é a inter-relação que vocês veem entre coaching e inteligência emocional? Vamos imaginar o seguinte, nós somos capazes de gerir e de gerar um estado dentro da gente. A PNL traz âncora, traz diversas ferramentas as quais isso se torna mais claro. Um exemplo claro, se você entra num carro, se você põe uma música que você gosta, isso gera em você uma experiência que gera sentimentos, e isso gera um estado em você. E esse estado pode ser mais alinhado ou menos alinhado com uma situação a qual você quer trabalhar. Justamente o coaching, o que ele preconiza? De que você busca o melhor estado, o estado mais alinhado com o objetivo que você quer atingir. Dessa forma eu vejo que as duas conversam muito. Você quer complementar? A gente costuma dizer que coaching é uma pílula de efeito prolongado. Então, às vezes, durante a sessão ou durante a aula, quando vocês estiverem aqui em curso, nós fazemos uma pergunta, um questionamento, ou então uma mudança de enfoque, e aquilo fica como aquela pulguinha ali atrás da orelha, sabe? E pode ser que isso faça sentido 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. Então, o coaching tem essa característica de ter um efeito prolongado, é uma pílula de efeito prolongado. Eu atesto, assino em cartório. Contei uma história para o Carlos e para a Aline Davis, que é a nossa diretora de treinamento e desenvolvimento e que desenvolveu a metodologia Pensamento e Ação, que quando eu fiz a minha formação em coach, eu me coloquei uma questão que eu gostaria de resolver na minha vida. E eu fiz todo o curso, eu trabalhei esta questão, né? O meu coach me trabalhou como coach. E um ano depois da minha formação, eu vi que eu tinha feito uma mudança radical naquela história na minha vida. E 1 ano depois, eu fui conseguir fazer a ligação entre o que eu tinha trabalhado numa formação em coaching de 8 dias e um negócio que tinha mudado. Eu não tinha a consciência dessa mudança se deveu a esse trabalho. Eu percebi, um dia caiu a ficha, eu falei assim, gente, isso mudou. E mudou porque eu trabalhei isso há 1 ano atrás naquele negócio. Então essa questão do efeito longo e retardado é uma coisa que eu posso atestar e da qual até me impacta, digamos assim, hoje. Gilberto, você falou a palavra perfeita, consciência e inconsciente, né? A gente funciona 10% no consciente, como se fosse a ponta do iceberg.
Grande parte das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa forma de pensar está no nível inconsciente. E muito do processo de coaching impacta a um nível inconsciente. Então, verdadeiramente, o seu relato ele é bastante frequente, tanto em formação como nos atendimentos, de pessoas que fazem conexões ao longo do tempo e que nem têm consciência de que estão fazendo isso, originário num processo de coaching. E o mais interessante é que essas mudanças são o que nós chamamos de mudanças sustentáveis. Primeiro porque ninguém te impôs e ninguém disse para você o que você tinha que fazer. E isso a gente preconiza no coaching. Um bom profissional, um bom treinador de coaching, a gente nunca vai dizer exatamente o que você tem que fazer, porque você é capaz de gerar as respostas para a tua vida. Quem sou eu, que não conheço a tua vida, não conheço a tua realidade, para dizer o que você tem que fazer? Qual é a resposta? E quantas vezes a gente na nossa vida pessoal fica dizendo para os nossos filhos o que eles têm que fazer, para a nossa esposa ou para o nosso marido o que ele tem que fazer, para o nosso funcionário o que ele tem que fazer, e o coaching, né, quando a gente fala dessa questão do coach para não coaches, uma formação dessa ajuda muito nessa questão do relacionamento profissional entre subordinados, entre pares, entre chefes, né, com chefes, na família, com esposa, com filhos, né, com amigos, etc. Porque a gente tem, né, atira a primeira pedra que não faz assim. Carlos, imagina, você está errado, você tem que mudar isso na sua vida, você tem que fazer isso, você tem que fazer não sei o quê. Sim. E a gente tem uma tendência natural a dizer o que as pessoas têm que fazer. E a gente acha que está ajudando, né? E ainda acha que está ajudando. E tem muito aquela questão da pessoa busca a motivação, né? Não, eu só preciso da motivação para fazer. E ela adquire a motivação no final de semana, ela faz segunda, terça, quarta, já parou. Por quê? Porque motivação, a questão é o que sustenta a ação. E aí, de novo, trazendo a PNL, nós somos um sistema, cada um de nós somos um sistema. A Sueli é um sistema, eu sou um sistema, o Gilberto é um sistema, e a gente é perfeito, tem todos os recursos ali. Se de alguma forma eu não estou tendo ação para fazer algo, é porque aquele algo não está alinhado de alguma forma comigo. Isso está te protegendo. Mas não, a gente vai lá e força uma situação e não consegue o resultado. Auto-coaching para uso pessoal, sim, emagrecimento. Sim. Que 9 entre cada 10 pessoas falam assim, mas eu tento, eu começo segunda-feira, faço regime com salada, quando chega no final de semana tá comendo, como é que chama? Sim, um monte de porcaria. Vai no fast food, come, e vai embora. Né? Isso é uma questão de você não conseguiu encontrar a sua congruência. O coaching, essa formação em coaching, ela pode ser muito útil nessa questão. Vamos falar um pouquinho de auto-coaching. Acho que esse assunto é um assunto interessante para quem está nos assistindo. Tem algumas questões belíssimas. O que verdadeiramente importa para cada pessoa, né? Eu tive o caso de uma pessoa, de um profissional de uma área que, vamos dizer assim, não desempenhava o papel de maneira adequada. E o que acontece? Essa pessoa, ela não tinha problema nenhum em ser vista pelos seus pares como uma pessoa que não era profissional. Porém, o maior quesito dela, o maior valor dela era ser educada. Quando ela, de alguma forma, aí é aquela pergunta poderosa, entendeu de que alguém poderia ver um profissional não desempenhando o seu papel como uma pessoa sem educação, mudou tudo. Porque verdadeiramente o que importa para ela não é ser profissional, é ser educada. E para ela, esse é o valor principal, é o que principal move a ela. Quando a gente está falando do auto-coaching, é entender o que valor, que princípio, que crença está presente em todas as ações que você faz na vida. Sim, na sua essência tem algo que está presente em todas as suas ações. Identificando isso e linkando isso com os objetivos, faz com que os objetivos façam ou não sentido. Tem uma metáfora que eu gosto muito, e eu acho que o auto-coaching se encaixa nessa metáfora, que é a questão da máscara de oxigênio na aviação, né? Quando a gente entra no avião, quais são as regras que nos passam em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão, e você tem que colocar a máscara primeiramente em você. Para que você possa ajudar os outros, você tem que colocar a máscara em você. E o auto-coaching é isso, é você vestir a sua máscara de oxigênio primeiro. Então, o processo de auto-coaching eu visto a máscara, eu realmente estou mais inteira para mim, tenho uma congruência maior com os meus valores, com aquilo que realmente importa. Eu encontro a motivação real, não aquela motivação do boneco de corda que eu vou lá, dou corda nele, coloco ele para andar, ele anda e para. A motivação realmente interna é a mudança do interno para o externo e não
o oposto e não a mudança porque alguém do ambiente externo pede, demanda, exige. Não, é realmente encontrar aquilo que faz sentido para a pessoa, para aquele ser humano, dentro do contexto dela, dentro do sistema dela. É realmente vivenciar o que importa em uma vida com maior congruência e satisfação. E tem muito também, Gilberto, a forma de pensar. As minhas ações, o que eu penso, aproxima ou afasta do objetivo? Muitas vezes a gente entra numa discussão, a gente entra num bate-boca, a gente entra numa situação a qual não está em nenhum grau aproximando do estado desejado. E uma vez que você adquire esta nova forma de pensar, você passa a questionar suas próprias ações, seus próprios pensamentos. Isso é um auto-coaching. O que mais é um auto-coaching? É imaginar que o quanto mais eu puder ampliar a minha forma de pensar, melhor. Muitas vezes as pessoas buscam a gente imaginando que o que está impedindo de atingir os objetivos é o que elas não sabem. Não, na verdade, muitas vezes, na verdade, é o que elas já sabem, porque o que elas sabem não está propiciando a elas atingir o objetivo. E é justamente ampliar o que se sabe, ou seja, entender que o que se sabe está limitando e não facilitando, que atinge, faz com que se atinja os objetivos. São os preceitos, são a forma de pensar que é muito poderoso no auto-coaching. Michele Melli falou assim, perfeito, muitas vezes quando tentamos fazer algo para se encaixar ao grupo, visivelmente é algo a curto prazo e que sufoca. Sim, exatamente, Michele. Aproveitando, voltamos de novo ao assunto coaching e PNL, né? O Richard aqui que está nos assistindo faz a seguinte pergunta a vocês. No Practitioner em PNL, aprende-se a usar as ferramentas da PNL no coaching e em nós mesmos? Acho que não, mas vamos lá falar. Como é que é? No Practitioner? No Practitioner em PNL, okay. Aprende-se a usar as ferramentas da PNL no coaching e em nós mesmos? Perfeito. O Practitioner tem muito a veia, como a gente colocou, vamos dizer assim, de lidar com questões do passado, de lidar a forma com que você entende o modelo de mundo, tá? Existem ferramentas que estão presentes no Practitioner que também fazem parte do coaching, perfeito? A questão é, o coaching ele está ali para facilitar desafios, para criar opções, para criar um novo caminho para você conseguir atingir o estado desejado. O Practitioner tem muito mais a linha do que? De você entender melhor o modelo de mundo dos outros e o seu próprio modelo de mundo. Que está ligado ao autoconhecimento, né? Exatamente. Maravilha. Vamos falar um pouco, as pessoas provavelmente também que estão nos assistindo devem acompanhar aí no mercado. Então fala assim, coach de vida, life coach, business coach, coach de negócios, coach corporativo, coach financeiro, coach para escolher guarda-roupa, coach para não isso, coach para aquilo. Né? Tem até pet hoje. Coach de pets, de espiritual, cachorro. Espiritual. Vai embora. Tirando a brincadeira aqui de ter esse tanto de coaches que o pessoal inventa para chamar a atenção, mas sim, os coaches fundamentais, que são o coach de vida, o coach executivo, que a gente chama, o coaching financeiro, como é que esses diferentes tipos de coaching podem apoiar as pessoas na aquisição de resultados surpreendentes para si mesmas? A questão é assim, o que a gente vê muito no mercado são etiquetas, né? São etiquetas de produtos para se colocar o produto no mercado. A nossa leitura, a nossa metodologia entende de que a gente consegue dissociar uma vida profissional de uma vida pessoal. Você consegue deixar o pessoal de lado e o profissional? Um exemplo claro, digamos que a gente determine num processo de coaching que precisa aumentar o faturamento de uma empresa. E para aumentar o faturamento a gente precisa trabalhar 60 horas por semana. Será que isso não vai impactar na vida profissional, na vida pessoal dos funcionários? Então, assim, de alguma forma tudo está interligado. E é justamente o nosso processo de ter a humanização, de ter a flexibilização, que busca levantar, elencar e verificar que tipo de impacto. Veja bem, não é que não há impacto, existe o impacto. A questão é ter ciência desse impacto e topar esse impacto. Suporta esse impacto ou não suporta o impacto. E essa questão mercadológica, né, das várias etiquetas que o Carlos falou, você faz a formação e aí a gente sempre costuma dizer,
aqui a gente não, quando o aluno chega, nós não vamos assim, esquece tudo que você aprendeu, coloca tudo que você aprendeu até hoje na lata do lixo. Não, aqui a gente quer incluir. Então você pega todo o conhecimento que você tem, que você já gerou até agora, que você adquiriu, e une com o que você está adquirindo agora. E aí você vai tomar a sua decisão de acordo com o que melhor se encaixa no teu mapa de mundo, no teu modelo mental. Se você quiser usar uma etiqueta, eu costumo dizer, Gilberto, que as pessoas dizem assim, você precisa escolher um nicho para atuar. Eu falo, gente, não tem como a gente escolher um nicho para atuar. É o nicho que nos escolhe. Porque é o meu know-how, aquilo que eu construí durante a vida, minha rede de relacionamentos, que vai fazer com que eu desponte em algo que seja bacana, né? Em algo que eu seja referência naquilo. E eu costumo brincar sempre com os nossos alunos, eu digo assim, gente, se está respirando, é coaching de vida. Tem vida, é um ser humano que está ali do meu lado, é coaching de vida. Então, se eu vou dar uma outra denominação, ok, é uma denominação mercadológica, é uma denominação para que fique mais fácil ser comercializado, é uma denominação que realmente para a galera de marketing facilita muito, né, na publicidade, mas coaching é coaching. É o mesmo, no fundo, o que você está dizendo é assim, é sempre o mesmo processo, só que você adapta, você direciona, não é adapta, você direciona ele para vida pessoal, porque as pessoas, pelo menos, chegam com queixas, eu tenho um problema na vida pessoal, é um life coach, eu tenho um problema na vida profissional, é um executive coaching, eu tenho um problema financeiro, não consigo administrar a minha vida financeira, gasto mais do que eu ganho, é um problema da vida pessoal com um foco no financeiro, nada mais mas é sempre o mesmo processo, a gente pode dizer assim, né? A ferramenta é a mesma. E aí, como eu disse, a pessoa vai adaptar a ferramenta, vai adaptar o processo de acordo com o nicho que ela, em tese, escolheu ou que, em tese, ela é referência, agregando os conhecimentos que ela já adquiriu durante a vida. Então, se a pessoa foi um executivo durante muito tempo, ou se a pessoa é um personal, por exemplo, um personal trainer, um educador físico, ele vai unir as ferramentas do coaching com aquilo que ele já fazia ou que ele era referência ou que ele é referência. E assim se estabelece os famosos nichos de mercado. E a ferramenta, Gilberto, ela é tão poderosa que justamente nas primeiras fases, né, na avaliação principalmente, aparece o que de fato está pegando naquele momento. E a pessoa pode buscar ali por uma questão profissional e, na verdade, aparecer uma situação de saúde, uma situação pessoal que seja mais relevante ali. De novo, o que leva a pessoa para um processo de coaching não necessariamente é o que vai ser trabalhado. Aí sim, as etiquetas que a gente falou, elas estão muito alinhadas também a ferramentas de cada fase específica, o que faz com que a pessoa possa ou não trabalhar com aquela questão. Maravilha. Bom, gente, o nosso webinar está começando a chegar ao fim, né? Muito bom, muito gostoso, mas a gente vai terminar daqui a pouquinho. Então, para terminar, eu tenho duas questões. A primeira questão é uma questão que, assim, eu acho que quem está nos assistindo agora ao vivo e quem não vai nos assistir posteriormente, depois que esse webinar ficar disponível aí para ser assistido futuramente, provavelmente essa pessoa está, digamos, analisando o que o investimento em uma formação como essa pode agregar na vida dela, seja na vida pessoal ou profissional. E, obviamente, ela se depara com uma grande oferta, né? O coaching, ele um pouco que entrou na moda, né? Ele virou como tudo hoje no mundo moderno, assim, ele vira em excesso, depois ele dá uma normalizada. Hoje a gente está vivendo um pouco esse excesso do coaching, muita oferta de curso de coaching. Eu imagino que o aluno, né, o pretendente a fazer um curso de coaching, deve ficar um pouco perdido com tanta oferta. Pessoalmente, a mim, Gilberto, me incomoda certos messianismos que eu tenho visto no mercado, praticamente como grandes shows de rock, etc e tal, e como se o coach fosse curar todos os seus males e me transformar numa pessoa, enfim, eu queria que vocês, como coaches, antes de mais nada, como instrutores, e aí não se trata de questão de vender a nossa formação em coaching na sociedade, mas que orientação vocês dariam para essas pessoas, que critérios utilizar para analisar uma boa formação em coaching? Tem alguns critérios. O primeiro é realmente o famoso, se você conhece alguém que fez formações, é fazer um inventário, é investigar, né? E fazer as comparações de acordo com o relato dos ex-alunos ou das pessoas que passaram pelo processo.
Uma segunda dica que eu acho importante quando a gente vai pesquisar qual a formação fazer, porque tanto eu como o Carlos passamos por isso também quando decidimos fazer a nossa formação, é realmente qual a base, qual o que tem por trás daquela metodologia, se existe uma metodologia. Eu concordo com você e me incomoda muito também, Gilberto, essa coisa de a pessoa reúne 300, 400 pessoas para fazer uma formação de coaching. Como é que eu vou falar de coaching humanizado se eu tenho 100, 200, 300 pessoas em sala? Como é que o treinador consegue ter o controle do nível de aprendizagem daqueles alunos? Isso é uma coisa importante, então analise se é uma empresa que tem uma metodologia, analise se essa metodologia reúne gente demais e qual o nível de controle que se existe em cima da questão da aprendizagem. Nós, por exemplo, aqui, agora eu vou realmente fazer a nossa propaganda, as nossas turmas têm um número limitado de pessoas e é um número pelo qual os treinadores conseguem ter controle exato das pessoas que estão passando pela formação. Todos os dias, os nossos alunos, no final do dia, preenchem um relatório. E nós, como treinadores, Gilberto, lemos o relatório diariamente, para que no outro dia a gente faça o ajuste necessário no curso. Você vê tanta verdade o que nós estamos comentando aqui, a Luciana que está participando aqui, obrigado Luciana, ela diz assim, eu sou uma perdida, estão prometendo até renascimento com coaching, né? Acho que é um pouco do... Gilberto, uma coisa, de novo, que conselho eu poderia dar? Pensar um curso de coaching como sendo um curso de informação ou um curso de formação. Informação a gente tem aí, tem no Google, tem em revistas, tem na internet, isso é fácil de encontrar. A questão é o curso de formação. E aí quando a gente está falando de formação, a gente está falando em dar o peixe? Não. A gente está falando em ensinar a pescar. A gente está falando em provocar, em formar uma nova forma de pensar. Em aprender a aprender e não apenas aprender. E que grande diferencial se tem nisso? De novo, se algo passou por mim, se eu sinto na pele, eu tenho mais propriedade para aplicar. Na nossa formação, durante o processo de coaching, todos os alunos fazem o experimento de aplicar um ciclo inteiro de coaching e também são aplicados um ciclo inteiro de coaching, trazendo situação real, trazendo uma demanda real da vida e verdadeiramente vivenciando uma mudança. E isso faz todo sentido. Você simplesmente ter uma informação, ter um roteiro, ter algo engessado, isso você encontra em qualquer lugar. A principal diferenciação da nossa formação é o ensinar a pensar, o ensinar a pescar, é o aprender a aprender. Porque a partir daí você estará habilitado para encontrar diversas situações e gerar as soluções para diferentes situações. Nós costumamos demonstrar, e eu acho bacana demonstrar aqui, existem algumas escolas, algumas empresas que o coaching trabalha com coaching engessado. Então você recebe um roteiro, um passo a passo e diz, você tem que fazer isso, se você perguntar isso. E quando a pessoa vai para a vida real, ela começa a ver que não é bem assim. Porque as pessoas são diferentes e reagem de forma diferente. E aí a gente costuma fazer uma brincadeira. Por exemplo, se eu perguntar para o Carlos, como é que você chegou aqui? Na verdade, a pergunta é, o que te traz aqui? Ok. O que te traz aqui? Carro. E o que isso significa para você? É o roteiro engessado da pergunta. O que isso significa para você? Que não tinha Uber perto. Pronto. O que isso está alinhado? Muitas vezes existe um roteiro engessado, né? É verdade. Para encerrar agora, vamos lá na pergunta do Ciro. Falar sinteticamente sobre o conteúdo de uma formação internacional de coaching, especificamente a nossa aqui na sociedade. Perfeito. Você vai ter ferramentas de nano coaching, micro coaching e macro coaching. O que são essas ferramentas? Nano coaching é um atendimento de minutos, de 30 minutos, de uma fração de segundo, uma pergunta rápida. Micro coaching, 1 a 3 sessões para objetivos menores. Macro coaching, que é o que a gente chama de Evolutionary Coaching Cycle, que são 12 sessões. O que diferencia
um atendimento de outro, é a questão a ser trabalhada. É o que é elegível para ser trabalhado. Como a Suelen colocou, eu preciso de alguma forma ter recursos para fazer uma palestra. Isso é um tipo de atendimento. Na verdade, eu quero fazer uma transição de carreira. Isso já vai mais para o ciclo completo. Nos 2 primeiros dias do curso, nós trabalhamos, no primeiro dia especificamente, a gente trabalha com o que nós chamamos de pilares de coaching, né? Então, é toda a base. Qual a diferença de coaching para consultoria, para mentoria, para terapia? Toda a base realmente do coaching nós damos especificamente nos 2 primeiros dias. No primeiro dia, com maior intensidade. Nós trabalhamos também no segundo dia com o que nós chamamos de nano. Então, uma pessoa já vai ganhando habilidades, adquirindo habilidades de como fazer nano-intervenção. E no final do primeiro dia, a gente aborda a questão do micro-coaching e já há uma sessão de coaching no final do segundo dia. A pessoa vai experimentar, tanto como coach como coachee. No terceiro dia do curso, nós entramos no Evolutionary Coaching Cycle, na primeira fase, e aí a gente tem as ferramentas de avaliação. Então, ferramentas, algumas já conhecidas, outras ferramentas desenvolvidas especificamente para essa metodologia, como linha do tempo de iniciativa. No quarto dia do curso, nós entramos na fase que nós chamamos de fundamentação. Nós trabalhamos valores, missão, propósito, necessidades, também ferramentas conhecidas e algumas ferramentas que são específicas, desenvolvidas especificamente para este curso. São ferramentas desenvolvidas pela Aline para que fossem aplicadas no processo de coaching. São ferramentas específicas. Você não vai encontrar em outro lugar. No quinto dia, nós trabalhamos com o que nós chamamos de formulação. O que é a formulação? Aí sim é fazer uma meta. Então, nós damos inúmeras ferramentas de como se fazer uma meta de uma forma adequada, uma meta bem formulada, uma meta bem feita. No sexto dia do curso, nós trabalhamos numa fase que nós chamamos de implementação, que é o aluno descobrir ferramentas de como colocar a mão na massa. Então, fazer planos de ações, mas um plano de ação bem feito, especificado. Como eu faço isso? Isso não é só para a vida empresarial, para a vida pessoal também. No sétimo dia de curso, é um dia bastante especial, nós trabalhamos na fase que nós chamamos de transformação, transformando padrões. Nesse dia, a gente trabalha tanto com crenças possibilitadoras, com aquelas crenças que ajudam com que o cliente ou que a pessoa atinja os resultados dela, também com crenças limitantes. A razão pelo qual, às vezes, a pessoa não atinge o objetivo dela, talvez seja uma crença limitante. E no último dia de curso, nós falamos de consolidação. Tem algumas ferramentas que nós mostramos como é que você pode avaliar os resultados do processo. Então, a pessoa vai ter a oportunidade de avaliar o quanto ela cresceu, o quanto ela evoluiu, quais foram os aprendizados, o que aconteceu durante todo este ciclo. Então, esses são os 8 dias. E quando termina tudo, você toma champanhe para comemorar. Consolida. E, de novo, todos os alunos passam por todas as fases atendendo e sendo atendidos. Eu fiz essa formação e uma coisa que me chamou muito a atenção é você exercer os 2 papéis, te dá um jogo de cintura, porque você exerce, são 2 personagens que você como coach, você trata, digamos, da questão do outro, e como coachivo, o outro trata da sua questão. Então, é uma experiência bastante enriquecedora. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso webinar. Eu agradeço de coração a todos vocês que participaram, fiquei assim super feliz, um monte de perguntas que o pessoal mandou. Eu queria agradecer muito a você, Suelen, muito a você, Carlos, o webinar estava ótimo. Se vocês quiserem se despedir do pessoal. Pessoal, boa noite para todo mundo. Nós estamos aqui à disposição. Se tiver alguma dúvida que você queira nos enviar por e-mail também, você pode disponibilizar depois, Gilberto, o e-mail. Pode ser no e-mail do atendimento e você nos encaminha. Isso, eu acho que eu sugiro isso. Se você tiver alguma dúvida específica que você queira encaminhar para o Carlos ou para a Suelen, nesse e-mail que eu falei, que eu coloquei aqui no chat, que é atendimento@pnl, você pode colocá-lo. Eu queria encaminhar uma pergunta para um dos 2. O pessoal da nossa equipe recebe, encaminha, vocês respondem e enviam para você de novo. Carlos.
Agradeço a todos. Nós estamos aqui a disponibilidade de estar ouvindo a gente falar por Se quase tiver alguma uma hora. dúvida que você queira nos enviar por e-mail também, você pode disponibilizar depois, Gilberto, o e-mail. Pode ser no e-mail do atendimento que você nos encaminha. Isso, eu acho que eu sugiro isso. Se você tiver alguma dúvida específica que você queira encaminhar para o Carlos ou para a Suelen, gente, nesse e-mail que eu falei, que eu coloquei aqui no chat, que é atendimento@pnl, você pode colocar e a gente está já encaminhar uma pergunta para um dos dois, para no mês que vem, o pessoal da nossa equipe recebe, encaminha, vocês respondem e enviam para você de novo. Tchau, tchau, boa noite. Carlos. Agradeço a todos a disponibilidade de estar ouvindo a gente falar por quase aí uma hora. É um curso que verdadeiramente, para quem passa, e a gente tem diversos relatos, muda a vida, agrega recursos, agrega forma de pensar, agrega potencialidades de como atingir os objetivos. Gente, obrigado pela audiência.